Então é uma área escatológica. A Bíblia, para alguns que estão aqui, que talvez não tenham um material excelente, para ter um conhecimento de causa, do que vamos falar, ela foi escrita em 3 idiomas. Quantos idiomas? 3. Ela foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego. Quando a gente vamos para o livro do profeta Daniel, estou só no começo, isso é importante você aprender. Nós aprendemos que no capítulo 2, versículo 4, no capítulo 7, versículo 28, foi escrito no aramaico. Aramaico era o idioma que falavam os caldeus na época em que Daniel escreveu o livro, que estava lá. Mas as outras partes, do capítulo 1 ao capítulo 2, do versículo 3, até o versículo 3, e do capítulo 7, do versículo seguinte, do capítulo 29, até o capítulo 12, versículo 13, foi escrito no hebraico. Então Daniel, como eu falei para vocês, os irmãos aprenderam, chegou em Babilônia no ano 605. Ele ainda pegou um pouquinho do tempo de Nabopolassar. Para quem não entende ou não conhece, são histórias, só se lê se aprofundando nas enciclopédias teológicas, ou no Google, ou nas histórias dos dicionários bíblicos, são fontes históricas que tem história. A Bíblia, eu aprendi com o pastor Bruno de Almeida, que a Bíblia ela tem história dentro dela e ela casa com história extra-bíblica. Amém? Que casa. A história extra-bíblica é com a Bíblia. Tem coisas aqui que eu posso falar hoje que não está na Bíblia, mas a arqueologia, os historiadores como Peroso, Silva Fonte e outros, eu não estou sobre aqui por citar o nome dos 3, foram pessoas que escreveram essa história e colocaram na arqueologia, e nós aprendemos vindo lendo esses gráficos que esses homens escreveram. E no capítulo 5, Daniel chegou no capítulo 1, 14 anos, 605, e ele o trouxe foi após a morte de seu pai. Nabucodonosor assumiu, e a história bíblica, portanto, você ouviu que está ouvindo, que o Império Babilônico, quem começou foi o filho de Nabopolassar, Foi ele quem deu nome a capital, o epicenter de Babilônia, foi Nabucodonosor. Foi ele que passou o rei que mais demorou o império. Ele teve um governo de 43 anos. Quantos anos? 43 anos. Então, só para vocês verem que é rico vocês ouvirem, eu trouxe um material que estou muito ciúme em casa, não vendo me empresta, porque eu tenho muito ciúme. Minha esposa me conhece. Sou muito cuidadoso e é muito gostoso ser assim. O nosso pastor teve na minha casa e eu mostrei algumas coisas que Deus me deu e ele ficou muito feliz, pastor Ailton Júnior. E é bom quando é difícil, é bom quando você chega em um culto de doutrina ou em um culto de pregação, que você escuta pessoas pregando sobre a Sulânica, sobre a água que está vindo alto, sobre o jogo de gado, pregar a Bíblia. Quem gosta de ouvir a palavra, levanta a mão assim. Quem gosta? Levanta a mão, quem gosta? Todos. Amém. Amém. Então, nós aprendemos aqui, conforme está escrito nesse manual de Halley, muito bom você comprar, porque isso vai te ajudar muito a você ter conhecimento de causa, porque você vai ouvir hoje, só para você ter o sentido de como era Babilônia na época do profeta Daniel, quando ele chegou com 14 anos de idade. Eu estava lendo sobre a biografia de Daniel. Daniel, ele aprendeu em Jerusalém. Ele aprendeu a falar o aramaico lá, sem saber que um dia ia ser deportado para Babilônia, ao idioma do país era o aramaico. Ele aprendeu o aramaico. Quando a gente estuda sobre a biografia de Daniel, nós aprendemos que, isso é importante, nós aprendemos que Daniel era da família do rei Ezequias, o sobrinho, o primo. Por isso que quando você abre o capítulo 1 de Daniel, o rei fala para o chefe dos eunucos lá de Babilônia, quando vem para ajudar, distraga algum dos jovens da linhagem real. Não era pé de chinelo, não era vendedor de picolé,
Eram pessoas cultas, que fossem família de reis, que fossem desenvolvidos em ciência, tivessem sabedoria e habilidade para viver diante de palácio. Não era qualquer pessoa chulé. Era como se fosse um curso de modelo, psicologicamente falando, exteriormente falando, presença, dicção de voz, teste de conhecimento, tudo isso Daniel tinha. Como estou vendo seus quadros, porque tem muitas pessoas que foram para a Babilônia na primeira leva, que foram segundo a história conta, foi de 3 a 4 leva, e Daniel foi na primeira, Ezequiel foi na segunda, só que ele foi para Jeremias. Mas a gente observa que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus escolheu como destaque do império de Babilônia. Nabucodonosor governou quantos anos? Eu falei para vocês, 43 anos. Fundou o Império Babilônico depois da morte de seu pai, Nabucodonosor. O Império Babilônico durou 70 anos. Observem, eu estou querendo entrar no assunto do texto, não sei se vai dar tempo. Estou dando só um ensejo daquilo que vocês vão ouvir dentro do capítulo 5. Quem está me entendendo, levanta a mão e faz assim. Isso. Muito bom esse silêncio da igreja, ouvindo, tendo aprendizado a palavra de Deus. Então, aqui, Daniel chega em uma cidade que ele nunca tinha ido. Estudei sobre geografia, eu estudo muito de vários livros de geografia bíblica em casa. A distância em linha reta de Judá para a Babilônia dá equivalente a 750 quilômetros em linha reta. Mas com as dificuldades que havia na época, eu tenho cerca de 22 Bíblias de estudo, e entre elas, eu creio que o nosso companheiro deve ter, duas que me ajudam muito nisso, muitas. Outras me ajudam, mas a principal é a Bíblia arqueológica. A Bíblia arqueológica e a outra que eu esqueci, que está também tem hoje, tem outra em casa, né? Não dá para gravar todas que eu estava falando. Eu sou mentalista que estava nos dedos. A distância, linha reta, de Judá para Jerusalém, de Judá para Babilônia, 750 quilômetros. Mas na época da dificuldade, que não havia estradas como existem hoje, demorava, ou seja, a distância chegava a 1.300 e poucos quilômetros. 1.300 e poucos quilômetros. Eu não sei se é Esdras, parece Esdras. Abra sua Bíblia, capítulo 1 de Esdras. Esdras vai dizer quantos dias os judeus gastaram, dia não meses, para chegar em lombo de camelo, lombo de cavalo, de Babilônia para a Judéia. Vamos ver, parece que é Eclesiástico. Eu vejo aqui esse capítulo, não sei, capítulo 5. Vejam aí esse capítulo 5. O ministério de Daniel, e era a cidade maravilhosa do mundo antigo, situada no berço da raça humana, próximo da região do Jardim do Éden, edificada à volta da Torre de Babel. Primeira sede imperial, residência favorita dos reis babilônicos, assírios e persas. Mesmo de Alexandria, cidade que dominou durante toda a era pré-cristã, Babilônia foi levada ao apogeu do poder da glória nos dias de Daniel por Nabucodonosor, seu amigo, o qual durante seu reinado de 45 anos, que aqui fala 45, tem história que fala 43, 45 anos, nunca se cansou de edificar e embelezar seus palácios e templos. Agora observe, se você está gravando isso aqui, que é importante, você não tem esse material em casa, você vai levar riqueza. As dimensões de Babilônia, diz historiadores antigos, que seu muro media 96 quilômetros de extensão. Acho que daqui a Vitória, 96 quilômetros de extensão, 24 quilômetros de cada lado. Era grande a nossa cidade. Era 24 quilômetros de cada lado da cidade. Seu muro media 90 metros de altura e 25 metros de espessura. Eu não sei se está aqui. Olha para mim. Alguém já pediu? Não sei. Está aqui na porta. Tem 25
metros? Alguém já viu? É só fazer isso, olha. Isso aqui é biológico, isso aqui é 1 metro. 1 metro é do piso ao mesmo pico. Tem uma pessoa de 1,70 m, 1,74 m. Então, você mede, você vai saber. Veja bem. 25 metros de espessura, 90 de altura, do solo ao subsolo. 12 metros de licença. Veja bem. De profundidade, 12 metros. Para que os inimigos não cavassem túneis debaixo deles, construído de tijolos de 30 centímetros quadrados e 8 a 10 centímetros de espessura, grosso, mais comprido do que o palmo da mão. Havia 400 metros de espaço livre entre a cidade de Babilônia e o muro da cidade, por todo o circuito da cidade. O muro era protegido por valas, quer dizer, canais, largas e profundas, cheias de água. Havia 250 torres na muralha, salas de guarda das torres para soldados. Havia também 100 portões de cobre. Quantos portões? 100. Quantos portões? 100. Quantos portões? Acho que eu estou falando rápido, né? Às vezes a minha esposa me corrige, mas você ensina muito rápido. Você tem que falar mais paulatinamente para o pessoal captar. Diga comigo, 100 portões 100 portões de cobre. Amém? O rio Eufrates dividia a cidade em 2 partes, quase iguais. Ambas as margens protegidas por muro de alvenaria em toda a sua extensão, com 25 portas ligando rumos a barcos passageiros. Uma ponte sobre pilastra de pedra de 800 metros de comprimento e 10 metros de largura, com passagem levadiça à noite. À noite essa ponte era removida. Tecnologia da época aqui. Sobre, quer dizer, debaixo do rio, passava um túnel de 5 metros de largura por 4 metros de altura. Olha para cá, fechou. Abra sua Bíblia, Daniel 5, se já está aberto. Tem 12 minutos para pregar. Estou falando só história. Quem está entendendo, levanta a mão. Amém. Amém? Quem gosta de ouvir isso aqui, levanta a mão. Eu tive meu professor de história, que era meu ensino médio, só no fiz faculdade, e quando ele chegava na época que eu estudava, quando ele chegava na aula, professor de história, ninguém queria sair da aula, que ele saísse da aula. Por que eu queria? Porque ele tinha conhecimento que ele ensinava, que coisa boa estudar. Quem concorda comigo? Levante a mão. Amém. Diga, coisa boa. Coisa boa É estudar. é estudar. Quem ama o conhecimento, levante a mão. A Bíblia diz assim, Tiago, doutor Tiago, primeiro neurologista da história. Doutor Tiago, primeiro, vou falar devagarzinho. Doutor Tiago, primeiro neurologista da história na área da medicina. Foi ele quem disse que o cílio da fada está na língua. Quando você diz assim, eu sou fraco, aí o teu centro superior dispara para o teu sistema nervoso, diz assim, nosso centro superior de cabeça diz que a gente é fraco. Eu sou feio, o teu sistema psicológico fala dentro dos teus neurônios e diz assim, nossa cabeça diz para o nosso corpo que a gente é feio. Eu não vou casar, é tudo que você faz, você é aquilo que você faz. Você diz assim, eu vou vencer, aí o teu corpo recebe a mensagem de cima. Nosso ser superior diz que vou vencer. Quem crê que vai vencer, levanta a mão aqui. Quem crê? Então, queridos, capítulo 5. Nabonide está reinando, só que ele precisa ir para a Arábia. E ele deixa seu filho Belsazar como rei da Babilônia e vai atender aos sírios e aos medos na Arábia, na cidade de Tema. E passa lá 17 anos, mas o filho está morto. Eu poderia levar vocês para profecias, teve profetas como Jeremias, Isaías, profetizou a queda da Babilônia. Porque Deus é o seguinte, observa. Um crente sai da vontade de Deus. Deus não materializa anjos para nos julgar, para nos torturar. Ele usa pessoas. Quem está entendendo? Você está fora da vontade de Deus.
Deus te guarda e guarda. Está com a vida troncha dentro da igreja. Deus ele não manda anjo aqui. Deus ele não materializa anjo, ele vai materializar Jesus. Ele faz o quê? Ele usa pessoas, doenças, enfermidade, circunstâncias para te punir. Foi o que ele fez com a nação de Israel. Saiu da vontade de Deus. Aí Deus usou Jeremias e usou Isaías, que ia levá-los para o cativeiro. E quando você abre a sua Bíblia em Jeremias capítulo 25, versículo 11, você vê que Jeremias disse: a duração do cativeiro babilônico era de 70 anos, mas depois o Senhor ia julgar a nação que levou os cativos, e Deus julgou. Ele disse: só para você ver, abre sua Bíblia agora em Jeremias. Mas por que Deus destruiu a cidade tão rica, tão pomposa, tão poderosa? Jeremias 51. Meu Deus, se a Bíblia fala. 51. Muito bem. Versículo 25 diz assim: 25, sobre o Babilônia. O capítulo inteiro vai falar sobre a queda de Babilônia. A profecia contra a Babilônia está na epígrafe do capítulo 5, 50, né? É 51. A 50 também fala. Vem do 50 até o 50, abre no 50. No 50, o Senhor diz assim no versículo 11: alimpai as flechas. Deus está falando para alguém, não é para os caldeus. É para alguém que vai julgar os caldeus. E Deus vai falar nesse versículo porque foi que ele destruiu Babilônia. Amém? Amém? Leia comigo. Leia. O 11, 51. 1, 2, 3 já. 1, 2, 3 já. 51 de Jeremias, versículo 11. Acho que. Quem encontrou, diga amém. Todos, 51 e 11, vai dizer nesse versículo porque Deus fez isso com Babilônia. 1, 2, 3 já. Quando você estuda sobre a destruição do templo de Jerusalém pelos babilônios, você vê o seguinte: eles levaram todo o ouro, que foi o templo que Salomão construiu, o piso era de ouro, as paredes furiadas a ouro, era uma riqueza grande. Levou de 5 mil vasos. Eles levaram que vasos? Talheres, vasos, copos. Foi nesses vasos que não dá para entrar aqui, que Belsazar estava reinando no lugar do pai. Lá bonito, ele viajava e deixou. Ele estava há 17 anos no reino. Belsazar estava dando um banquete, capítulo 5, não vou ler isso tudo, falta 5 minutos. Capítulo 5. Belsazar estava dando um banquete a 1000 dos seus companheiros, amigos, entre aspas. E ali tinham mulheres desses homens e concubinas. Quem está me entendendo, diga amém. Essa festa era uma orgia, era uma sensualidade misturada com religiosidade. Rolava bebida, sexo, depravação. E ele, sabendo que estava de fogo, a sociedade estava de fogo, manda buscar no templo dos deuses babilônicos, porque toda a nação gentílica, quando ela vencia uma guerra contra uma nação, ela pegava os objetos de valores que existiam naquela nação, que ela capturou e ganhou, e ela levava para o templo
ídolos dos seus deuses, e dizendo elas: foi o nosso Deus, Baal, que nos deu a vitória. Quer ver uma coisa? Quando você estuda sobre os filisteus, você lembra lá no 1 Samuel, isso é importante o que eu estou falando, que quando capturaram a arca os filisteus, eles levaram a arca de Deus para onde? Para o templo de Dagom. E quem era Dagom? Dagom era o Deus que tinha cabeça de peixe e corpo de homem. E deixaram a arca passar a noite. No outro dia, quando ele chega, o que é que acontece? A porta fechada do templo. Ninguém entrou no templo. Mas quando o porteiro do templo de Dagom abre a porta, o que é que aconteceu? A estátua de Dagom caiu sobre a arca e quebrou-se. Tem que ler para você. Então, isso aqui estava no templo de Deus, os taços, as colheres, facas, garfos, copos, pratos. Ele não era para ter feito isso, mas ele fez o que nenhum rei fez. E o julgamento dele, porque Nabucodonosor, quando você estudar a biografia de Nabucodonosor, ele teve 1 ano para se arrepender. Quanto tempo? 1 ano. E Deus às vezes dá o crime, ele está com a vida troncha, a vida errada, está fazendo o que não deve fazer, e Deus quer que você se conserte, que me conserte, aí te dá o tempo, porque Deus não envergonha ninguém. Diga amém? Deus não mostra pecado de ninguém. Mas Deus dá tempo, Deus usa o pregador que está pregando, Deus usa a dirigente de oração, às vezes Deus usa uma profecia enigmática que ninguém sabe quem é. Homem, eu estou te vendo, mulher, eu estou te vendo, e ninguém sabe quem é. Mas quem não está vendo, Deus sabe, porque tem psicologia. Quando for guardar, levanta a mão. Deus agiu. O Belsazar já estava de fogo, trouxe tudo, começou a beber e começou a louvar a 6 tipos de deuses. E a Bíblia diz que quando eles estavam louvando a 6 tipos de deuses, apareceu uma mão de homem. Amém? Era a mão de homem. Por que mão de homem? Porque a mão de homem é diferente da mão de mulher. A mão de mulher não tem esses canais sanguíneos na parte da pele grosso. Essa mão grossa que a gente tem, mulher tem uma pele fina. E eles conheceram que a mão era muito. Os dedos de uma parte estavam escrevendo na estucada parede de frente do castiçal, no palácio real onde estava a orgia, o bacanal. Aí a Bíblia diz que quando Belsazar vê a escrita sendo escrita, aí ele começa a ficar nervoso para toda a festança. Deixa a Bíblia, viu? Vai dar para pregar tudo. Para toda a festança, ele empalidece, fica pálido, sua pressão baixa, seus joelhos, que a Bíblia chama juntas, começam a bater uma na outra, ele sentado. Aí a Bíblia diz que ele grita no palácio: me chame os meus sábios, meus astrólogos, meus adivinhos, feiticeiros, porque eu não entendo essa escrita. E vieram todos os sábios. Quando você lê essa história do capítulo 5 do profeta Daniel, você vai descobrir que Belsazar não conhecia Daniel há 17 anos que estava no reino. Por 3 versículos: 13, versículo 14 e o versículo 16 do capítulo 15. Você vai ver o rei demonstrando que não conhecia Daniel, não sabia que Daniel tinha essa ciência, não sabia que o Espírito de Deus e Santo, que é o Espírito Santo de Deus, habitava em Daniel. E todos os sábios vieram, eles olharam a escrita, mas não tiveram a revelação em que idioma estava escrito. Não era no aramaico. Amém? Senão eles conheciam. Não era no hebraico. Senão qualquer judeu que estava lá conhecia. A história bíblica, a história diz que era um idioma semita, e o idioma semita não tem vogais. Aí os sábios olhavam, via a escrita e diziam: não entendo, também não entendo. E aí, não entendo. Aí a rainha, que era a avó de Belsazar, soube o que aconteceu e entra no palácio. O rei aponta o cetro para ela, e ela vem ao rei. Ele diz: não se perturbe os teus pensamentos. Há no teu reino um homem que estava com aproximadamente 84
quantidade, não estava mais exercendo função de chefe dos magos, dos astrólogos, provavelmente estava aposentado. O rei não conhecia a pessoa, sabe, conhecia Daniel. Chama este homem, que no dia do teu pai o rei se achou dele inteligência, isso é importante, sabedoria, e ele decifrou enigmas que ninguém sabia. Chama-se esse Daniel, o seu nome. E chamaram Daniel. E Daniel falou que ia acontecer. Olha para cá. O que o rei prometeu, eu estou concluindo. O que o rei prometeu aos magos, o rei prometeu duas coisas. Quantas coisas? Duas, não, três. Quantas coisas? Diga três. Aquele que me disser que em idioma está escrito, o que eu não estou entendendo, e interpretar o que significa, será vestido de púrpura. Era linhagem, era vestimentas reais. Segundo, terá um colar de ouro no pescoço. Terceiro prêmio, e no meu reino será o terceiro dominador. Os magos já estão ficando doidos, vai ganhar isso aqui. Ninguém conseguiu. Quando Daniel chegou, ele ofereceu a Daniel. Daniel disse ao rei: os teus dons e os teus presentes. Que a Bíblia diz que o exército dos medos e dos persas, que diz que era o rio de Babilônia, que passava dentro da cidade. Então vamos contar aqui, é importante. Veja bem. Havia um gradeado de ferro, isso é história extra bíblica, que ele descia da muralha da cidade, pegava dentro da água do rio, e ia até uma certa profundidade, mas não ia na areia ou na terra. E o que aconteceu? Os mesmos mandados especialistas entraram no rio e observaram que aquelas grades de ferro que não passavam uma pessoa, elas não iam até o fundo. Então o que acontece? Então a gente vai desviar o rio e vai passar por baixo. E durante a noite, todos estavam se banqueteando, dando louvor às imagens de escultura, quando a Bíblia diz que Belsazar foi morto e os medos e os persas tomaram o Império Romano, levaram toda a riqueza, e Deus honrou a Daniel. Deus está esta noite aqui no meio da sua vida. Estou concluindo, já são 8h05. Não vou levar vocês porque eu sou você. Queridos, eu quero dizer a vocês, diga comigo: Deus, diga Deus, é longânimo. Se eu perguntar a vocês, talvez alguns não saibam responder. Longanimidade é um dos atributos de Deus. E o que quer dizer longanimidade? É um pescador que está me entendendo, levanta a mão, que está com um anzol na mão, uma vara de anzol e a língua. Aí ele bota a isca. A isca. Deus está falando aqui. O que Deus está falando? Bota a isca e faz assim, ó. Já pesquei Deus, ó. Faz assim. A linha é grande, joga lá no meio do rio. Aí lá no meio do rio tem um peixe faminto e quer comer. Aí eu estaco a vara na mão e me sinto no peixe, vista, pé. Aí ele só faz isso, é Deus, Deus, faz assim. Isso aqui chama-se na linguagem do pescador bucica. Tá bom, bucica, tá ferrado. Aí o pescador que é Deus, o que é que faz com a linha que Deus está falando aqui? O pescador que é Deus, o que é que ele faz com a linha? Ele solta a linha. O peixe vai embora. Não tem. O Deus começa a fazer isso. Agora eu vou puxar. Quem está me entendendo? Vou puxar. Vou puxar. E quando Deus puxa a linha, o peixe quer soltar, mas já está na mão do Eterno. E Deus está falando esta noite, Cláudio. Quem está recebendo esta palavra? O que quer dizer longanimidade? É que Deus me dá tempo para nos arrependermos. A mensagem é para a igreja, para mim e você. Não tem crente, escute a mensagem. Ser crente não andar com a Bíblia debaixo do braço, tem um sapatão e uma gravata, nem ter um cabelo grande, faz parte, é bom, nem ter um vestido gostoso. Ser crente é ter caráter, personalidade. Quem concorda com isso aqui, levanta a mão. E Deus está falando para mim: cuidado, presbítero Paulo Gomes. Não é seu título que deixa você chegar no céu, é seu caráter.
o seu comportamento, a sua personalidade. Então, queridos, guarde esta palavra que Deus falou com você. Deus, eu conversando com a irmã na feira hoje, você conhece quem é, a Prefeito André? E ela contou a história minha, eu falei para minha esposa, e ela chorou perto de mim, a minha lágrima desceu perto dela, e ela disse: está assim meu esposo, ele está no crime, auxiliar que trabalha na igreja, mas começou a pisar na bola, fala de um, fala do pastor, fala de outro, e agora encheu a cara de cachaça, membro da igreja, fora da igreja, e agora está o quê? Essa semana, foi a semana passada, foi para a cama e já disse à esposa: eu sinto que Jesus vai me levar, mas eu não vou me perder, e vou me arrepender e sei que não vou mais me levantar. E é uma pessoa nova. Diga comigo: Deus é longânimo. Diga: Ele espera. Quem crê que Deus está esperando?